Olá, boa tarde a todos. Então, voltamos com a aula de hoje, matemática e raciocínio dedutivo. Então, vamos começar com a leitura para que a gente possa entender sobre o que veremos hoje, sobre o que nós estudaremos hoje. Nosso cérebro está sempre ativo, pensamos o tempo todo, mas o tipo de pensamento presente nas ações cotidianas é distinto daquele usado na resolução de um problema de matemática. Embora possa haver pontos comuns a essas duas situações, a segunda tem algumas peculiaridades. Veja só. Primeiro, começamos sempre pela leitura do problema e pela compreensão do texto. Depois, identificamos informações relevantes e a pergunta formulada. 3. Com base nas informações, procuramos arquitetar um raciocínio que nos conduz a uma conclusão, que é a resposta do problema. E, por fim, para ser aceita essa conclusão, precisa-se ter lógica, tá? Esse é o ponto principal. Deve ser coerente com o que o problema propõe. Então, vamos aqui. Muitas vezes a gente se pega nessa situação quando a gente vai resolver um problema. Então, são muitas dúvidas, algumas coisas não ficam bem compreendidas e nós, às vezes, temos que quebrar nossa cabeça para descobrir. Mas isso faz parte da aprendizagem, tá? Ter dificuldade, não entender a questão, faz com que a gente volte, leia novamente, busque entender as informações que são formuladas nas questões para que a gente possa encontrar estratégia de resolução. Então, em outras palavras, com base nos dados do problema, vamos raciocinando, estabelecendo relações, tirando uma conclusão após outra e assim construímos um pensamento que nos conduz à conclusão, que é a resposta. Esse modo de raciocinar orientado pela lógica chama-se de raciocínio dedutivo e podemos representá-lo da seguinte forma. Olha essa linha. A gente tem as informações, nós fazemos a dedução para chegarmos à conclusão. Portanto, não existe matemática sem dedução e sem raciocínio lógico. Então, para aprimorar seu raciocínio lógico-matemático, elaboramos, selecionamos e adaptamos um conjunto de problemas. Alguns foram propostos em Olimpíadas de Matemática, como a OBMEP, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, da qual também pode participar estudantes de escolas particulares. O nosso colégio já participou, tá? O grau de dificuldade dos problemas é variado. Você verá que a resolução não exige muitos conhecimentos matemáticos, mas em todos será preciso fazer deduções, tá? Ou seja, pensar matematicamente. Em alguns problemas olímpicos, acrescentamos uma dica, embora elas não configurassem as provas originais, tá? Nas provas não tem essa dica, então é para nos ajudar aqui na resolução das questões. Então, vamos lá. Os problemas propostos a partir da página 40 e 41 são problemas da OBMEP, tá? Alguns são da OBMEP. Alguns também são da OBMEP, mas estão adaptados e não tem a indicação que foi da Olimpíada. Mas são problemas que precisam de um raciocínio, tá? Matemático para que se chegue à conclusão. Eu vou ler as questões, vou dar algumas dicas, mas eu não vou dizer como vão ser feitos. Essa atividade de casa, vocês vão tentar elaborar uma estratégia para resolver esse problema, tá? Esses problemas, tá? Então, vamos lá, primeira a informação aqui da página, tá? Trabalharemos com problemas e atenção. Como já expressamos, em matemática, afirmações e conclusões só têm validade quando são justificadas, isto é, quando são explicadas. Por isso, na resolução de problemas, resposta sem justificativa não tem valor. Não adianta dizer o resultado é tal ou tem que explicar como foi feito, passo a passo. Então, vamos à questão 1. Luciano está treinando para uma maratona. Na semana passada, treinou de segunda-feira a sábado. A cada dia, ele correu 5 quilômetros a mais que o dia anterior. Começou na segunda, na terça correu na segunda mais 5 e assim sucessivamente. Terminada a semana, Luciano constatou que percorreu ao todo 135 quilômetros. Quanto ele percorreu na quinta-feira? Então, a gente vai aqui, para a dica. Faça uma estimativa considerando os números do problema. Você avalia que Luciano poderia ter começado a semana correndo 20 quilômetros.
tá? Isso é uma pergunta. Você avalia que Luciano poderia ter começado a semana correndo 20 quilômetros? Pense bem. Esta conclusão orienta suas tentativas. Então, você vai ver por onde ele vai começar. Se com 10 quilômetros ele for aumentando de 5 em 5, se com 20 quilômetros ele for aumentando de 5 em 5, você pode ir fazendo por tentativa, por estimativas, tá bom? Então, essa é a questão 1. Vocês vão pensar na solução, escrever o resultado e registrar como você pensou. Vamos à questão 2. Questão 2. Como eu estou trabalhando com o livro do professor, eu estou cobrindo as respostas, por isso essa folha de papel aí no meio, tá? Então, vamos à questão 2. A Milka e Lélia têm a mesma quantia em dinheiro. Quanto ele deve dar a ela para que ela fique com 20 reais a mais que ele, tá? Então, vocês podem também fazer estimativas para poder chegar a essa conclusão, tá? Podem tentando valores para poder chegar a uma conclusão para essa questão. Então, façam as tentativas, encontre a solução e registre como você achou o resultado. Passaremos à questão 3. A soma de dois números naturais é 704. Em um dos números, o algarismo das unidades é 0. Eliminando esse 0 do número, obtém-se outro número. Quais são eles? Tá? A soma de dois números. Então, vocês vão tentar montar aí uma continha, tirar o número 0, eliminar esse 0, tá? E tentar fazer o que foi pedido. Não são questões tão simples, que precisa realmente estratégias para resolver. Se em um dia você não conseguir, você pensou e não resolveu, tenta novamente no outro. Às vezes as ideias vão vindo com o tempo, tá? E vocês têm uma semana para entregar essa atividade. Então, tem muito tempo para pensar. Vamos ao próximo. Vamos ao próximo. Em um grupo de 25 moedas, aparentemente iguais, sabemos que exatamente uma delas é falsa e tem peso diferente do peso das outras, mas não sabemos qual é a moeda falsa. Todas as demais possuem o mesmo peso. Uma dica sobre a questão 4, ó. O problema não pede que se descubra qual é a moeda falsa, mas se ela é mais leve ou mais pesada que as demais, tá bom? Então, apenas se pretende descobrir se ela é mais leve ou mais pesada. Imagine o seguinte, experimento. 12 dessas moedas estão colocadas em um prato de balança e outras 12 no outro. Uma moeda ficou de fora, o que pode se concluir com essa experiência, tá? Com essa moeda que ficou fora. Então, pensem a partir dessa conclusão. Dessa dica, são duas pesagens. Com essas pesagens, você pode descobrir, inclusive, de primeira qual a moeda falsa, mas aí seria muita sorte. Então, o que poderia acontecer na realidade, tá certo? Então, pensem bem direitinho sobre esse problema. E vamos à questão 5. Vânia preencheu os quadradinhos da conta a seguir com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ela usou todos os algarismos e obteve o maior resultado possível. Qual foi esse resultado? Então, vocês vão tentar distribuir esses numerais aqui, tá? Esses algarismos aqui, e vão tentar fazer com que essa continha dê certo para achar o maior resultado possível. Esse número mais esse menos esse. Qual o maior resultado que ela pode conseguir? Para essa questão tem mais uma dica. Esses dois números que vão ser somados têm que ser os maiores possíveis. E o que vai ser subtraído o menor possível de 3 dígitos. Então, para começar, eu devo começar aqui por 8, que é o número que vai somar. E para subtrair, eu devo começar por 1, que é o menor de todos, tá? E aí vocês vão tentar preencher para chegar ao resultado. Então, boa sorte nessa questão. Vamos ao próximo. Penúltima questão, questão 6.
Paulo quer escrever os números de 1 a 9 nos quadradinhos da figura sem repetir nenhum deles, de modo que a soma dos 5 números na horizontal seja 27 e a soma dos 5 números na vertical seja 22. Que número ele deve escrever no quadrinho cinza? Que número deve colocar no centro, tá? Só vou dar uma dica que é um número par, tá bom? Nem muito grande, nem muito pequeno. Qual é a soma dos números de 1 a 9? Tá? Então, vamos pensar na soma dos números de 1 a 9 para poder chegar aqui a essa conclusão para o número central. Então, aqui eu tenho os algarismos e vocês, o objetivo é descobrir o número do meio. Então, tem várias opções de resposta, tá bom? Não só tem uma resposta, não. Alguns vão encontrar uma resposta, outros vão encontrar outros, mas não é uma questão difícil de ser respondida. Vamos para a questão 7. Passaremos a questão 7. Zequinha tem 3 dados iguais, com letras O, P, Q, R, S e T em suas faces. Tá? É um dado com letras, não com números. Ele juntou esses dados como na figura, de modo que as faces em contato tivessem a mesma letra. Qual é a letra na face oposta? Aqui tem a letra T. Dica: qual é a letra da face oposta? Aqui tem a letra O. Vamos ver a imagem. Então, esse é o dado aqui, ó. Os lados opostos têm as mesmas letras, tá? Então, vamos pensar aqui. Aqui estão os 3 dados juntos e o que está oposto. Vejam as letras que faltam e a disposição aqui dos dados. Essas letras aqui que estão aparecendo são as 4 letras que estão aqui em cada uma das faces que não se pode ver. Então, presta bastante atenção para que a gente descubra qual é a letra que está aqui, ó, embaixo do O, aqui e aqui, tá bom? Então, essa é a atividade proposta para hoje, página 40 e 41 e um pedacinho da página 42, somente a imagem para a resolução das atividades das Olimpíadas, tá bom? Então, boa atividade para vocês, boa semana. Com certeza vocês vão ter dúvida em alguma atividade, mas não tem problema, tá? A questão que não conseguir resolver, deixa ela em branco e na correção a gente tira as dúvidas, tá? O importante é tentar, tá? Não pode também fazer corpo mole. Ah, não entendi, não vou fazer. Tem que tentar fazer, até porque eu vou verificar, quando vocês enviarem a atividade, quem se esforçou para fazer essas questões da UBMEP, tá bom? Então, boa semana para vocês, boa atividade e a gente se vê na próxima aula. Até a próxima!